Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um sábado de Conexão Literária, diretamente da Sala de Leitura da Cidade das Artes, mais uma tarde celebrando o pensamento e a palavra. Bom, primeiramente, gostaria de lembrar a todos que as inscrições para o Festival de Música Online da Cidade das Artes estão abertas até o último minuto de domingo, amanhã. Ou seja, fiquem atentos. Avisem seus amigos músicos e compositores, porque ainda dá tempo de se inscrever. Para conferir o regulamento, basta acessar o nosso site, o cidadedasartes.rio, e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, aqui no Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube. Quantas vozes tem o pensamento? E que palavras produzem cada uma dessas vozes? Se o pensamento é fruto da palavra, e as palavras, tijolinhos com os quais construímos nosso entendimento, como seria possível capturar o pensamento no seu instante primeiro? A palavra que alcança tal feito, ela nasce do movimento, da mente que se move sedenta por sentido. Não é fim, é meio. E é meio porque é caminho. E assim é, sobretudo, porque é conexão. O tema do Conexão Literária de hoje é o processo de criação do espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, e a nossa convidada, a querida Beth Goulart, com a mediação da Renata Costa e a participação de Adolfo Conder, Diego Alves e Daniel Homem de Carvalho. Começamos mais um Conexão Literária. Tenham todos uma ótima live. Lembrem sempre que a live é viva, portanto é importante que vocês participem. Olá, Renata, boa tarde. Oi, Gui, boa tarde, querido. Obrigada. Boa tarde, gente. Hoje a gente está aqui num dia assim, numa tarde muito especial. A gente vai falar de Clarice Lispector, que é uma das maiores escritoras, né, dos últimos tempos. Esse ano é o centenário dela, então é uma escritora que assim está sendo lembrada o ano inteiro por conta do centenário. E é uma alegria participar dessa live de hoje para falar não só de Clarice Lispector, mas da peça que Beth Goulart, nossa querida convidada, produziu, atuou e foi o maior sucesso, e até hoje é um sucesso no Brasil inteiro. Gostaria de dar meu boa tarde também para os nossos companheiros de todos os sábados, Daniel Homem de Carvalho, Diego Alves, o nosso secretário de Cultura, Adolfo Conder, vai entrar mais um pouquinho adiante. E a gente começa essa rodada, Beth, um prazer imenso te conhecer e trocar com você hoje sobre Clarice, que é maravilhoso. E a gente vai começar hoje, tem muita gente aqui assistindo a gente nessa tarde, para você falar um pouquinho de você, da sua carreira, né, de como é que você entra nesse mundo, né, das artes, junto com seus pais, né, e como é que você trafega nessa linda carreira que você construiu. Boa tarde, Beth. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, Renata, Daniel, Diego, Adolfo, que vai entrar daqui a pouquinho, a todos que estão assistindo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer imenso falar sobre Clarice Lispector, sobre esse processo que foi tão transformador na minha vida. Para começar a falar de minha vida, bem, eu venho de uma família de artistas, pai e mãe, atores, e aprendi com eles a beleza de acompanhar na coxia um espetáculo. Tive, através deles, esse prazer de conhecer de perto um lugar mágico, esse templo mágico da liberdade que é o teatro. Através dessa convivência, eu pude acompanhar a realização de alguns espetáculos, desde a concepção até os ensaios, primeiros ensaios, depois acompanhando muito a direção de Antônio Bujanra, que foi o primeiro diretor com quem eu trabalhei, que era amigo de meus pais, então convivia conosco. Eu comecei a fazer teatro, na verdade, na barriga de minha mãe.
Minha mãe fazia um trabalho em televisão, na verdade, a Dona Jandira em Busca da Felicidade, era um seriado, tipo Grande Família, assim, que ela fazia junto com meu pai, e ela engravidou. E aí o autor falou, não tem problema, eu engravido o personagem. E aí, assim, ela trabalhou até os 8 meses de gravidez. Então, eu já estava lá sentindo na barriga da minha mãe um pouco da energia, da beleza do trabalho de um ator. Né? Como é a sensibilidade de ser outras pessoas. Então, eu já estava ali sentindo um pouquinho a energia da força da interpretação. E aí, com 3 anos de idade, nós nessa época morávamos em Curitiba, minha mãe estava dirigindo um teatro infantil, precisava de 2 anjinhos, lá fomos nós de anjinhos, foi o meu trabalho, primeira vez que eu pisei em cena, sendo um anjinho. E aí, um espetáculo da Maria Clara Machado, O Boi e o Burro a Caminho de Belém. Aí eu fui lá, eu costumo dizer que foi meu primeiro trabalho corporal, porque eu tinha que mexer com turíbulo assim, mexer com asinha assim. Isso, para mim, era muito difícil. E ali eu descobri o prazer de trabalhar também com o corpo, né? Da conexão do corpo junto com a palavra e com a beleza de estar em cena. Eu fiquei tão impactada de pisar em cena. Na hora do agradecimento, eu fui para frente, a cortina fechou e eu fiquei presa do lado de fora. Foi meu primeira número de plateia. E aí foi assim, eu fui fazendo teatro na escola, o que eu acho que é importantíssimo fazer teatro na escola. E eu, então, já lidava com Fernando Pessoa, um dos textos que eu falava na escola, poesias do Fernando Pessoa. Eu brincava de fazer teatro, a Bujanra assistia essas brincadeiras. Você vai estrear comigo? Eu falei, claro, quando? Quando eu tiver uma peça certa, eu vou te chamar. Realmente apareceu um texto muito interessante, Os Efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo, um texto do Paul Sindel, ganhador do Prêmio Pulitzer, inclusive, que tinha um personagem maravilhoso para minha mãe e para mim. E também tinha um personagem que minha avó poderia fazer, que era uma velha, o personagem da mãe, que era uma mãe totalmente diferente da mamãe, era uma mãe horrorosa. Ela cuidava de velhos para ganhar dinheiro, então minha avó fazia esse personagem da velhinha. E uma outra irmã e uma outra colega de escola. Eram 5 personagens só. Mais tarde, minha irmã acabou entrando também no espetáculo. Então, eu estreei ao lado de minha mãe, de minha avó, e depois ao lado de minha irmã também, fazendo esse espetáculo. Direção de Antônia Bujanra, que foi meu padrinho artístico. Esse espetáculo fez muito sucesso, graças a Deus. Mamãe ganhou todos os prêmios como melhor atriz. Eu fui indicada como revelação. E daí para frente eu não parei mais. Segundo espetáculo, Antônia Bujanra, Volpone, de Ben Jonson. Depois o terceiro espetáculo. E aí a minha carreira foi entre teatro e televisão. Nesse período, eu estreiei com 13 anos de idade, lá com 14 fazendo a peça, já comecei a fazer teleteatro na TV Cultura. Estreiei muito bem também na televisão, pelas mãos de Antunes Filho. Os teleteatros foi Alô, Alguém Aí, que é um texto do William Saroia, muito interessante também. E meu colega de cena, meu primeiro partner foi o Antônio Fagundes, então, maravilhoso, nossa, uma estreia iluminada. Depois fiz também um outro teleteatro, um texto maravilhoso de Guimarães Rosa, Sorou com Sua Mãe e Sua Filha. Aí a TV Tupi me chamou, eu comecei a trabalhar na TV Tupi fazendo novelas, fiz várias novelas, a Globo me chamou, vim para o Rio de Janeiro, sempre trabalhando teatro e televisão, teatro e televisão. No teatro eu tive uma carreira muito interessante, trabalhei com grandes diretores, fiz grandes espetáculos, como Os Efeitos do Raio, como Os Sete Frontes do Rio Ota, por exemplo, um espetáculo maravilhoso do Robert Lepage, que foi feito uma versão brasileira com a Gardenberg, né, que dirigiu lindamente. Monique? Monique Gardenberg? Monique, exatamente, uma belíssima direção da Monique, um espetáculo de 5 horas de duração, que falava os últimos 60 anos da humanidade. Um espetáculo belíssimo. Fiz também outros grandes espetáculos, musicais, por exemplo, eu fiz Cabaré, a primeira versão do Cabaré musical em São Paulo, foi uma grande montagem, Jorge Tacla dirigindo. Fiz Eletra Concreta com Gerald Thomas, fiz Tristão e Isolda com Henrique Dias, fiz Decadência, que foi um espetáculo maravilhoso também, um texto do Steven Berkoff, junto com Guilherme Leme, direção do Vitor Garcia Peralta, foi que também me deu um prêmio Shell de melhor atriz. Fiz também Lucrécia, O Veneno dos Borgia, personagens históricos também que me atraem bastante fazer. E musicais também, fiz Somos Irmãs,
Eu também ganhei outro prêmio em São Paulo. Então, foi sempre uma carreira de muita formação, estudo. Em 91, depois de fazer letra concreta, eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa de linguagem corporal. E eu fiz o meu primeiro solo, foi Pierrot, que foi um trabalho em cima do Pierrot Lunaire, do Schoenberg, que é um poema canto falado, que imagina um Pierrot solitário na Lua, que vive na Lua e chora pela destruição da humanidade. Um pouco premonitório, né, o personagem, mas foi um personagem que nesse trabalho, eu estudei muito Butô, que foi uma dança japonesa, criada pelo Kazuo Ono, e que foi realmente um divisor de águas da minha experiência com o corpo, espaço, estado alterado de consciência. Um trabalho muito importante, foi onde eu iniciei uma pesquisa de linguagem, da minha linguagem teatral, digamos assim. Anos depois eu fiz Doroteia Minha, que foi um segundo solo também, que eu fiz inspirado nas cartas de amor do Nelson Rodrigues, uma história pessoal, que era uma história que envolvia a minha avó, na criação do texto Doroteia, do Nelson Rodrigues, que foi escrito para minha avó. O Nelson Rodrigues viveu uma história de amor com a minha avó, e eu acabei recriando nesse espetáculo, contando um pouquinho dessas histórias de amor, desse amor que gerou o espetáculo, e eu criei Doroteia Minha, que foi o meu segundo espetáculo solo, em caminho dessa linguagem teatral que eu estava desenvolvendo e que vem desembocar em Simplesmente Eu, Clarice Lispector. É uma carreira grande, eu tenho 46 anos de profissão, então tem muitos trabalhos, eu tenho medo de ter esquecido vários que foram importantíssimos, todos foram importantíssimos, na verdade. Eu acho que a carreira do ator é uma carreira de muita dedicação, de muito estudo, de muito aprendizado. Então, cada trabalho é uma oportunidade maravilhosa de crescimento, de autoconhecimento e de elaboração da nossa persona artística. Então, eu vivenciei isso em todos os espetáculos que eu trabalhei, até chegar a Simplesmente Eu, Clarice Lispector. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Que maravilha, não? O nosso secretário, Beth, acabou de entrar, né? O Adolfo Bonder. Que prazer estar com você. Beth, obrigado primeiro por você estar participando aqui conosco. Pedir desculpas pelo atraso. Eu acabei... hoje a gente teve a reabertura, né, do Museu do Amanhã. E aí eu fui lá, enfim, fazer a visita. Belíssimo, belíssimo. E teve hoje uma presença grande lá, enfim, a turma muito organizada, os gestores que são o IDG, o grupo do IDG, então fizeram com todas as regras, e toda a regra de segurança, distanciamento, então todo cuidado, e foi um sucesso, com todo cuidado lá, a reabertura do Museu do Amanhã, as coisas voltando ao possível normal, né, nesse momento, que foi um momento, enfim, muito difícil para a gente, para a cultura, você sabe muito bem, um momento difícil porque fomos os primeiros a parar e seremos os últimos, agora os museus voltando, mas tem lá o drive-in da Cidade das Artes, tem algumas coisas acontecendo, mas as coisas voltando aos poucos, mas pelo natural da cultura, pelas características da cultura, somos os últimos a voltar aí, os teatros ainda estão para voltar, mas começamos pelos museus aí, e a princípio foi tudo bem nesse primeiro dia. Então, alegria enorme de te receber, da gente poder estar batendo esse papo aqui contigo por toda a tua história, enfim, tão esperada essa live por todos nós. Mas queria, chegando atrasado aqui, perguntar um pouco para você, como é que você vê. Ontem eu estava conversando com uma série de produtores, a Turma da Cultura, estava batendo papo com o Calaim, que tem teatro, Aniela, essa turma, e muita gente falando que acha que vai ter um novo modelo no processo de reabertura, que será um modelo, e está todo mundo estudando muito isso, será um modelo meio híbrido, dessa coisa de você poder ir no presencial, talvez no teatro, mas, ao mesmo tempo, de repente, você comprar uma entrada para assistir em casa. Está todo mundo muito nesse estudo. Ou num show, você não vai no show presencial, mas você compra o show para assistir com teus amigos em casa.
Como é que você vê esse processo de um pós-pandemia? Como é que você tem escutado teus colegas? Como é que a turma tem pensado? E como é que foi para você esse tempo de quarentena aí? E, óbvio, imagino de muita reflexão. Então, eu acho que é uma porta que se abriu, né? Uma porta de comunicação importantíssima que se abre para o teatro. Claro que não é a mesma coisa, não dá para você dizer, é teatro. Para mim, teatro ainda é um ser humano diante de outro ser humano, vivenciando juntos um momento de descoberta, de troca de conceitos, de opiniões, de sentimentos. Então, essa energia ao vivo é fundamental para o fazer teatral. Mas essa nova linguagem de comunicação, ela é tão importante quanto. Eu acho que abriu-se uma nova forma de comunicação e uma linguagem criativa, sim, ligada ao fazer teatral. Então, eu não minimizo o fato de não estarmos presencialmente. Eu acho que é uma coisa que pode realmente continuar depois do teatro presencial. Eu acho que vai ser junto com o teatro presencial, que pode se desenvolver novas linguagens. O público pode ser mais interativo, por exemplo, né? Se você tem pessoas de outros lugares dando opiniões, interferindo no espetáculo, pode ser uma proposta extremamente interessante e temos que estar abertos para as novas oportunidades de comunicação. De tempos em tempos, passamos por momentos assim de transformação. Estamos vivendo um momento de transformação. Então, nós temos que aceitar essa nova possibilidade de contato com o público e que talvez não tivéssemos, porque o fato de ser presencial são só aquelas pessoas que estão naquele momento vivenciando aquela experiência. Mas quando você abre para o virtual, você pode atingir um público que está em outro lugar, em outro país, e que pode se conectar com você naquele momento. Pelo fato de ser ao vivo, de ser... Como? Perdão, alguém falou alguma coisa? De ser naquele momento que está acontecendo, a energia... ela está circulando, ela está sendo trocada por essas pessoas. Então, é a força do virtual que vem agregar a força do presencial. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai, aos poucos, desenvolvendo melhor essa linguagem, aprendendo a lidar melhor com a câmera. Eu acho que a câmera tem que ser... A gente pode, de repente, ter mais de uma câmera. Podemos lidar melhor com o espaço, porque... Na verdade, a câmera nos limita um pouco o espaço, então a gente tem que desenvolver melhor a linguagem para poder também ter ser mais agradável de você assistir, não só como se você estivesse sentado vendo, mas você também poder aproveitar o espaço à sua volta, também como dentro dessa linguagem de comunicação. Então, eu acho que estamos sendo desafiados a ampliar nossa capacidade de comunicação e nossa capacidade artística, englobando agora essa nova linguagem. Fica parecendo, pela tua descrição, Beth, um misto de TV e teatro, né? Que é ao vivo e, ao mesmo tempo, aproveita a boa tecnologia da TV, né? Exatamente. E mais do que isso, a possibilidade da interatividade, né? Porque se você tiver alguém, claro que você está em cena, você está trabalhando, não dá para você controlar isso, mas se você tem alguém que está pegando, por exemplo, as perguntas, nós daqui a um tempo vamos ter as perguntas para a gente responder e interagir com quem está em casa, né? Se isso for agregado ao espetáculo, pode ser muito interessante. Já tem espetáculos hoje que você escolhe, né, a ordem que você quer. Então, tem essa possibilidade de você interagir. Hoje eu prefiro que seja essa cena antes da outra, que eu acho muito interessante, né? Virou um livro também, né? Tem o lado do livro. Mudar a ordem, né? Isso modifica muitas vezes, inclusive, o teor da... Em alguns casos, decidir o final, né? Decide o final, escolhe o final. Exatamente. Vai para o fim, dá o resultado. São coisas novas que vão se abrir para nós, que a gente ainda não sabe, que a gente também vai descobrir, mas que nós temos que estar abertos para essa possibilidade. Exatamente. E você falou uma coisa assim importante dessa questão do virtual, né, que o secretário traz, que é essa mistura, né, Daniel, da televisão com o teatro, que você tem que fazer um espetáculo teatral por trás de câmeras, mas que você consegue atingir um público grande, né? E por falar em público grande,
você percorreu o país com Clarice Lispector, você mergulhou no universo da Clarice, né, Beth? Conta um pouquinho para a gente. Eu vi ontem uma entrevista sua do espetáculo que você fez lá em Campina Grande, na Paraíba, e foi lindo, né? Sempre, Clarice me trouxe muitas alegrias, muitos desafios, mas muitas alegrias. E Clarice Lispector entrou na minha vida, para eu entrar um pouquinho na trajetória dela na minha vida, na minha adolescência. E ela entrou de uma forma muito intensa. Ela passou a ser minha melhor amiga, uma amiga virtual, de certa forma, né? Mas ela estabelece essa conexão com seus leitores, com muitos leitores tem essa relação de cumplicidade com Clarice. Então ela entrou na minha vida através do Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro livro que eu li, e eu sempre alimentei dentro de mim a vontade de fazer alguma coisa sobre ela. Não sabia exatamente o quê, se era um personagem, se era uma obra, se era alguma história dele, eu não sabia o que era. Conforme a minha vida ia seguindo, eu ia lendo seus livros, e a Clarice Lispector tem essa força de acompanhar você na vida. E cada vez que você lê de novo um livro, você ganha um novo olhar sobre aquela obra e ela toca um outro lugar dentro de você. Então, Clarice foi me acompanhando nessa minha trajetória, no meu caminho de crescimento, até que chegou um determinado momento, eu li um livro que é Cartas Perto do Coração, não sei se vocês conhecem, que é a troca de correspondência da Clarice com Fernando Sabino. É um livro lindo. E eu achei tão lindo quando eu acabei de ler. Eu falei, nossa, isso dá uma peça de teatro. Eu falei, nossa, que incrível. Dois autores diferentes, mas tão amigos e apaixonados pela literatura. Achei aquilo muito interessante como um espetáculo. Eu falei, ali eu enxerguei a Clarice Lispector como personagem pela primeira vez. Ali eu percebi que eu queria fazê-la, que ela era o personagem principal, que eu tinha que mergulhar. E aí eu entrei realmente num mergulho muito profundo, de mais de 2 anos de pesquisa, lendo tudo que eu podia sobre Clarice, e fui me introjetando dela. Eu costumo dizer que eu fiquei grávida da Clarice, porque cada coisa que eu lia, mais eu absorvia um pouco e misturava dela a mim, né? Questões minhas. Na verdade, eu senti uma identificação muito grande com a Clarice. Eu sempre achei que o trabalho do ator, em algum ponto, se assemelhava ao trabalho do autor, porque nós tínhamos que criar pessoas que não existiam, que tínhamos que dar a elas, a esses personagens, subsídio de vida, né? Universo, de onde ela vem, para onde ela vai, o que ela lê, o que ela gosta, o que ela deixa de gostar, independente do texto que você tem que falar. Então, existe um processo criativo no trabalho do ator, que em algum ponto se assemelha ao trabalho do autor. Então, eu sentia isso, quando eu li Perto do Coração, eu sentia Joana naquela inquietação de descobrir o que era o mundo, o que era a vida, questionamentos existenciais, pessoais, uma inquietação artística muito grande. Eu sempre vivi isso na minha vida. A minha adolescência foi um momento difícil, porque é quando você entra num processo de individuação, que é quando você meio que se separa dos seus pais, da sua família, para descobrir quem é você. Eu descobri Clarice neste momento. Então, foi muito importante a identificação que eu tive com ela para chegar a criar uma linguagem, dentro da minha linguagem teatral, o meu olhar sobre Clarice. E aí, nesse processo de ler tudo sobre ela, de ver assim, quais eram os personagens que foram importantes para ela e que, de certa forma, foram importantes para mim, nessa minha conexão com ela. Então, Joana era um personagem fundamental, tinha que estar presente a Joana. Foi o primeiro personagem, foi o primeiro livro que ela escreveu, foi o primeiro que eu conheci dela, e existia essa identificação básica do impulso criativo. Então, Joana já estava separada. Depois, Ana, do conto Amor, que é um conto maravilhoso da Clarice, que é uma dona de casa dedicada ao marido e aos filhos, que num passeio no Jardim Botânico vive uma epifania e se transforma através daquela experiência de descoberta do mistério da vida, ao olhar a beleza da natureza, né, no Jardim Botânico, aquilo a transforma totalmente.
E eu achei que Ana era um personagem que representaria muito bem o período em que Clarice foi esposa, mãe, dedicada a esse fazer doméstico. Eu também tive a minha fase assim, casada, dedicada ao meu filho, ao meu marido. Passei por essa fase também. E era um personagem que abre, descortina o mistério, né? Descortina a experiência com o luminoso, a experiência com alguma coisa que nos transcende. Então, a Ana tinha que estar presente aí. E aí eu fui construindo a tessitura do texto, do espetáculo, como se fosse uma grande patchwork, uma grande colcha de retalhos, onde eu ia colocando assim, então, os personagens, eu vou buscar então temas que ela fala sobre aquilo para puxar a entrada do personagem. Eu sempre achei que a Clarice era uma autora que se misturava com seus personagens. A gente lê as obras dela e a gente ouve a sua voz, a gente sente o seu pensamento, a gente sente a presença dela em todos os personagens que ela escreve. Então, essa voz, essa presença tinha que estar, de alguma forma, em cena. Falei, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, a Clarice sempre falando com alguém. Ou é com um amigo, ou é com um analista, ela foi uma pessoa que fez muita análise, ou com um analista, ou é com um entrevistador que faz perguntas para ela, ou é ela dando uma aula, por exemplo, sobre literatura, quando ela fala da força da palavra, como se ela estivesse dando uma aula. E esse interlocutor será sempre o público. Então, ela vai estar sempre em conexão com o público, falando o que ela pensa, o que ela sente, o que ela acha, o que ela descobre. E, junto a isso, ela se transformando nos seus personagens. O outro personagem é a Lore, de Uma Aprendizagem, um Livro dos Prazeres, que é um livro lindo de Clarice, uma ousadia literária também, que é um livro que começa com uma vírgula e termina com uma reticências, né? Ela deixa muito claro ali que é um intervalo. Eu estou falando só de um fragmento na vida desses personagens. Ela que gosta tanto de falar no entre, né? No sutil, né, no subjetivo, ela coloca lindamente nesse romance, Uma Aprendizagem, um Livro dos Prazeres, essa beleza, né, de um personagem, é uma personagem simples também, uma professora de matemática que se apaixona por um professor de filosofia, e ele fala, não, para a gente viver esse amor, você tem que entender o que significa esse amor. Então, você precisa se preparar para viver um amor, entender o que é o amor na sua vida. E ele vai, aos poucos, trazendo ela para essa consciência do que é amar, né? Para se preparar para viver um encontro amoroso. Eu sempre achei que o amor era um tema importantíssimo na obra de Clarice Lispector, se não o tema mais importante da obra de Clarice Lispector. E eu sempre tive uma relação muito forte com o amor. Talvez por vir de uma família tão amorosa, o amor sempre foi para mim o sentimento mais transformador da humanidade. Então, e eu acho que Clarice fala lindamente sobre esse sentimento, compreende lindamente esse sentimento, questiona esse sentimento, se entrega a ele. Então eu falei, a Lore é um personagem importante para podermos falar sobre esse tema tão importante na vida e na obra de Clarice, tão importante na minha vida e no meu trabalho. Então, a Lore foi escolhida para isso. Oi. A gente vê muitas vezes que esses autores assim, muito enigmáticos, muito cheios de suscetibilidades psicológicas, eles sabem transmitir conceito ao amor, sabem transmitir conceito à felicidade, mas nem sempre conseguem vivenciar essas experiências na sua própria vida. Você acha que isso passou com a Clarice também? Ou seja, ela pensou a felicidade, pensou o amor, mas nem sempre ela pôde vivenciar isso para o seu deleite. A Clarice teve uma vida difícil, né? A Clarice, o nascimento dela já veio com uma fuga, né? A fuga da Ucrânia com os pais já foi sob uma pressão muito grande, existencial. Então, ela já veio em busca, por isso, para ela, quando ela fala assim, existir, viver, é porque ela sentia pertencer a viver, ela sentia necessidade de pertencimento, né? E esse pertencimento, primeiro, ela foi tirada de onde ela nasceu, né, historicamente, veio para o Brasil, chegou em Maceió, depois foi para Recife, depois Rio de Janeiro. Então, ela teve que viver uma série de processos de vida e morte na sua vida. A mãe morre muito cedo, ela fica órfã com 9 anos de idade, depois vem para o Rio, depois o pai também falece, ela, de certa forma, se sente culpada pela morte da mãe. Então, existencialmente, ela tinha uma dor grande, né? Quase que um trauma
grande, que ela teve que trabalhar dentro dela. Só que ela era uma mulher, como toda grande autora, de excessos, de muita sensibilidade. Então, ela era muito infeliz e muito feliz ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ela conseguia descobrir a felicidade em coisas simples da vida, né? O sorrir, né? Aproveitar a beleza da natureza. Tem um conto dela lindo, da Rosa, que ela é uma criança que estava no carnaval e ela queria se fantasiar e não tinha dinheiro. A realidade dela era muito dura, estava com fome. E a vizinha faz uma fantasia de rosa para ela e sobra um pouquinho do papel crepom. Fala, você quer que eu faça para você também? Quando ela faz a fantasia da rosa, ela vive, ela se transforma, ela vira rosa. Aí, no momento que ela está no auge da felicidade, de ter a fantasia de rosa, de viver o seu sonho de fantasia, a mãe está doente, ela é obrigada a ir correndo comprar um remédio para a mãe. Ela tem um choque muito violento da realidade com o sonho, com a alegria. Ela teve que meio que frustrar essa alegria profunda para viver uma realidade dura da mãe doente. Ela dá o remédio para a mãe doente, mas ela termina o conto num rapaz que no final sai, joga confete nela, dá um beijo nela, e aí ela fala assim, não, mas naquele momento eu era assim, eu era uma rosa. Então, mesmo ela tendo a dor, a tristeza, a frustração, ela não deixava de viver a alegria, a felicidade, o êxtase, entende? Então, eu acho, sim, que ela era uma de extrema sensibilidade, e ela conseguia captar a beleza de todos esses momentos e traduzir na sua literatura. Por isso ela era tão grande, uma das grandes, porque ela conseguia, sim, através dos seus escritos, relatar esses momentos. Mas eu não sei se ela era uma mulher totalmente feliz. Não sei se acho que a criação requer você aprofundar nos sentimentos mais radicais, né? Do sofrimento, da paixão, enfim. O Nelson Rodrigues, que você citou, ele falava sobre o ator, né? Ele dizia que o ator tem que ser uma folha em branco, porque ele tem que encarnar cada personagem diferente, como você citou vários que você interpretou, que se você resolver interagir com a tua inteligência no ator, vai atrapalhar o personagem. Então, o ator, quer dizer, você começa a criar, no momento da interpretação, você é uma folha em branco. Tem que encarnar o personagem o mais fiel que você pode. O criador, não. O criador tem que chorar, tem que sorrir, né? Tem que sofrer, tem que, enfim. É um pouco diferente. Você foi criador e atriz ao mesmo tempo. Criador e criatura ao mesmo tempo. Criador e criatura. Mas é interessante isso. Eu sempre me encantei com essa história do Nelson Rodrigues. O ator tem que ser uma folha em branco, porque se ele interagir, se ele resolver, se ele, por exemplo, interpreta um personagem simplório e ele resolve dar um ar de intelectual, ele vai estragar o personagem. Mas o que acontece? Ele tem que botar que a experiência daquele personagem para dentro dele, ele tem que encontrar dentro dele aquela simplicidade, ele tem que criar canais de comunicação. Isso que eu ia te perguntar, Beth. Onde você encontra a Beth dentro da Clarice? Então, é uma coisa totalmente híbrida. Porque essa coisa, pelo menos assim, eu estou lendo um livro, se eu vou me encontrando ali dentro do livro, eu quando estou lendo um livro, eu vejo uma pessoa, eu vou me encontrando ali dentro do livro, eu vou me apaixonando mais pela leitura, e eu vejo assim, a forma, sem brincadeira, eu estava aqui ouvindo você falar, que esse cara fala de uma forma tão apaixonada da Clarice, nessa história toda, que é encantadora, dá vontade de sair daqui, vou começar a devorar aqui Clarice, né? Quer dizer... Mas um dos objetivos de eu fazer um espetáculo, criar essa ponte entre a literatura. Me conta onde é que você se encontra dentro da Clarice aí nessa história. Em muitos momentos eu me encontro dentro da Clarice. Aliás, durante o processo da realização, eu tive uma experiência maravilhosa. O Amir Haddad foi meu supervisor nesse trabalho, né? Então, eu fazia o trabalho e eu mostrava para ele. Né? Ele falava assim, Beth, eu estou vendo você aí toda aflita, angustiada, para mostrar a solidão da Clarice, a angústia da Clarice. Mostre a sua solidão, a sua angústia. Quanto mais em você estiver, mais nela você chegará. Aí ali foi uma chave para mim de entendimento de que o intérprete ele precisa
de si mesmo como um instrumento. Nós somos a matéria-prima do nosso trabalho. Então, nós não temos que negligenciar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ideias. Ao contrário, nós temos que mergulhar nelas. Ele fala uma coisa linda também, o Amir Haddad. Eu só gosto de ator que dá depoimento. Que é um pouco isso, quer dizer, é o seu olhar sobre o personagem, é o seu entendimento daquele personagem. É claro que a Clarice, do Simplesmente Eu, é a minha Clarice. É o meu olhar sobre ela que está aí presente. Por isso eu digo que eu também me revelo muito no espetáculo, porque o espetáculo sou eu. É a minha estética, meu olhar, a minha visão, a minha maneira de interpretar, a minha maneira de contar para o público, convidar o público para entrar dentro desse personagem maravilhoso que é Clarice Lispector, desse universo maravilhoso que é Clarice Lispector. Então, é um processo incrível. Agora, essa coisa do papel em branco que o Nelson Rodrigues fala é uma coisa similar ao que o Kazuo Ono também fala. Ele diz assim, nós só podemos dar para o público, no máximo, 70%. Os outros 30%, quem dá é o próprio público. O público ele tem que ser seu cúmplice. Ele tem que também complementar a obra, entende? Então, assim, é claro que eu coloco a minha Clarice, mas em alguns momentos eu deixo em aberto para você também enxergar a sua dentro dessa que eu estou apresentando para você. Você começou a falar, eu já comecei a me enxergar em um monte aqui. Então, exatamente. Por isso que foi tão Ô, forte Beth, chegou a tantas pessoas e teve esse impacto tão grande nas pessoas, que as pessoas tinham a sensação de estar de frente com Clarice Lispector, de certa maneira próximos a ela. E eu fico muito feliz, porque era um dos meus objetivos, sim, mostrar a mulher Clarice Lispector por trás da autora Clarice Lispector. Quem era esse ser humano? Quem era essa mulher tão interessante, misteriosa, sábia, frágil e forte ao mesmo tempo? Isso é muito encantador. E uma mulher que tem uma obra como essa, Clarice Lispector é considerada uma das 10 maiores autoras do mundo. Não é pouca coisa. Exatamente. Né? Ela é comparada a Virginia Woolf, né? Grandes autores. Então, esses grandes, eles têm o poder de colocar na sua obra uma capacidade de envolvimento com os seus leitores muito profunda. Então, a Daisy Justus, que é uma psicanalista especializada na obra de Clarice Lispector, sempre me diz isso. A obra de Clarice é uma obra de trabalho, porque ninguém lê Clarice impunemente. Você começa a ler Clarice, de repente, quando você percebe, você está olhando dentro de você está se questionando sobre aquilo. Será que eu sou assim também? Engraçado, eu sempre pensei que podia ser isso, e ela me coloca uma possibilidade tão interessante de compreensão da existência, dos meus questionamentos internos, do processo filosófico. A filosofia é isso, não é dar respostas, é levantar questionamentos, né? E Clarice faz muito isso. Ela fala, ela desfala, né? Ela afirma, daqui a pouco ela se contradiz, ela cria uma relação com o seu leitor muito interessante. Às vezes ela fala assim, vamos parar para tomar um café? Dá um tempo, daqui a pouco ela fala, foi muito bom, né? Parar, agora estou bem melhor para continuar a conversa. Vira quase que um diálogo, uma conversa, só que é um diálogo com o seu interior, com a sua consciência, com a seu poder de reflexão, né? Com a sabedoria que cada um tem. E isso era uma coisa interessante no espetáculo. Eu tentei trazer ou traduzir para o teatro um pouco desse universo livre da Clarice. Então, eu quis fazer um espetáculo extremamente sensorial, que as pessoas fossem tocadas pelo fazer teatral em toda a sua totalidade. Se eu pudesse botar um cheiro, eu colocaria. Não podia, mas eu botei assim, barulhos de chuva, para que a pessoa lembrasse, sentisse a chuva, tinha raio, tinha um instante já, que é um conceito clariciano muito interessante, que é quando você tem um momento de iluminação, de entendimento, de compreensão, como se fosse assim, caiu a ficha, né? Ela dá esse nome, instante já. Então, eu usei no espetáculo, em alguns momentos, e tinha um flash de luz que acendia e apagava. As pessoas não sabiam por quê. Não precisa saber, não precisa entender, basta sentir. Isso
esse ensinamento da Clarice Lispector é fundamental para qualquer arte. Ela diz que a arte não se explica, se sente. Né? Que o pensamento, eu queria que meu pensamento fosse um sentir. Essa é a chave básica que une várias linguagens, e talvez eu tenha, de alguma forma, conseguido, na linguagem teatral, propor ao público. Na verdade, é um grande convite para o sentir. Abra a sua sensibilidade, abra a sua percepção, entre em contato com seus sentimentos, sinta. Então, era um espetáculo que a pessoa, qualquer idade podia assistir o espetáculo, não tinha limite de idade, e não tinha limite estético, nem limite, você não precisava conhecer a obra de Clarice para entender o espetáculo, desde que você sentisse o espetáculo, desde que você se permitisse entrar naquela proposta. Era um espetáculo com muitas palavras. Então, é óbvio que você não pegava todas as palavras numa única vez. Por isso as pessoas gostavam de assistir mais de uma vez o espetáculo, porque cada vez que ela via, alguma coisa batia, e batia diferente. Batia de uma forma nova. E isso foi criando uma corrente de uma coisa que a gente fala muito em teatro, quando o teatro vai fazer sucesso, assim, é o boca a boca. Boca a boca. Você assistiu o espetáculo? Não assisti. Ah, tão interessante. As pessoas iam de novo e levavam alguém para ver. Aí voltavam, não, mas tal pessoa tem que ir. Ela ia de novo e levava aquela pessoa. Isso foi criando uma rede de pessoas, um público imenso que assistiu ao espetáculo, que foi ao teatro, que conheceu Clarice Lispector, que passou a ler Clarice Lispector. Eu sou muito feliz de ter passado por essa experiência, de ter tido a chance de viver isso. Realmente, foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal, porque você vivenciar isso é uma experiência transformadora a cada noite. É uma literatura muito potente. Então, todo dia eu chegava 3 horas antes para fazer o espetáculo. Aí eu fazia uma hora de aquecimento de corpo, aquecimento de voz. Eu precisava de 1 hora para fazer a maquiagem, o cabelo da Clarice. Enquanto eu fazia a maquiagem, eu acho muito importante esse momento da maquiagem, sabe? É quando a gente meio que sai da gente, vai virando o personagem, né? É muito mágico. A Riane Minuschini sabe valorizar isso lindamente. Quando você chega lá no teatro, você vê todos os atores se maquiando, se transformando, deixando de ser quem cada um é, né? Aquela pessoa que chega da rua, você fala, não, agora eu vou virar um outro personagem, eu tenho que deixar esse personagem chegar para o público. Então, nesse momento, era muito mágico. Eu falava o texto inteiro do espetáculo, porque é um texto poético da Clarice. Não é um texto que dá para você substituir. Cada palavra é precisa, é necessária, é cirúrgica. Eu não podia mudar, improvisar, Clarice. Não dá. Porque tem uma lógica, tem um porquê de cada coisa. Então, eu tinha que ter um ritual muito próprio para fazer Clarice, que eu acabei assumindo em toda a temporada. Então, eu tinha essas minhas 3 horas aí de dedicação antes de realmente fazer o espetáculo. Tinha minha oração, tinha minha conexão, e eu entrava para fazer o espetáculo, fazia o espetáculo. E tinha um momento muito mágico do espetáculo também, que era o agradecimento. Como eu resolvi dar, durante toda a temporada, os 2 livros de presente, eu falei, eu não posso simplesmente dar os 2 livros, eu vou ter que falar alguma coisa para o público, né? Vou ter que fazer uma conexão. E no período da feitura do espetáculo, eu fiz um workshop muito interessante com a Daisy Justus também, aquela psicanalista que eu falei, que era sobre ética. E nesse workshop, eles falavam assim, as pessoas estão muito anestesiadas, com aquela sensação de que não adianta fazer nada mesmo, não vai mudar. Então, não vou fazer nada, vou continuar. Aquilo mexeu em mim de uma forma, eu falei, não, como? Se a gente quiser mudar, muda. Se a gente para mudar o todo, eu tenho que mudar o indivíduo, mas o indivíduo pode mudar. A gente pode sim fazer alguma coisa com relação a isso. E aí eu descobri que um dos canais que eu tinha de contribuir com esse processo era falando sobre isso. Então, eu falei, bom, eu vou ter que dar os livros, então eu vou aproveitar para falar um pouquinho da força da literatura da Clarice, agradecer a presença das pessoas no teatro. Aí eu comecei a falar sobre o teatro, eu comecei a falar sobre coisas que eu comecei a deixar a minha intuição falar.
Então, eu comecei a falar sobre coisas que a gente, às vezes, deixa de perceber, deixa de olhar o outro, deixa de dar o nosso afeto, o nosso carinho, deixa de agradecer, deixa de falar eu te amo. Eu comecei a falar coisas assim, a importância do perdão. Cada dia eu falava uma coisa, a importância de ler para uma criança. E eu comecei a perceber que o que eu falava no final era tão importante quanto o espetáculo. Mexia nas pessoas de uma forma muito profunda. Eu deixava no final um caderno aberto para que as pessoas pudessem deixar suas impressões, deixar seus recados, enfim. É um espetáculo tão sensorial, vai que as pessoas querem deixar alguma mensagem. Você não imagina a quantidade de mensagens que eu recebi, agradecendo por todo o trabalho, sim, pela leitura de Clarice, mas muito pelo que eu falava no final do espetáculo. E eu entendi que nós, artistas, temos um compromisso também com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala. Que nós podemos, através da nossa fala, sim, lembrar as pessoas da sua consciência, lembrar da importância da sua atitude, né? Da sua responsabilidade diante da sociedade que está aí na nossa frente. Depende de nós também. E aí eu fui, aos poucos, falando sobre isso, e isso foi tendo um resultado muitíssimo positivo. Então, cada vez que eu chegava numa cidade nova, era uma oportunidade nova que eu tinha de conhecer aquelas pessoas, de me relacionar com elas, de estimular a leitura, de trazer a Clarice Lispector e de dar o meu recado. Foi incrível. Ela falava que liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Você desconfia do nome? Você já parou para pensar no que é? Qual é o nome da liberdade? Não, ela falou, o que eu desejo... Liberdade é pouco. Ela fala, liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Você não tem nome. Porque eu acho que o desejo, quando você nomina o desejo, você aprisiona também seu desejo a esse nome. Talvez o conceito de liberdade seja mais amplo, seja o conceito do próprio desejo, né? O desejo ele pode se metamorfosear em várias coisas durante a vida. Se você aprisiona num nome, você diz que é só isso, né? Eu acho que ela conseguiu, nessa frase, falar coisas muito amplas, de uma maneira muito simples. Essa também é outra força da Clarice. Apesar de coisas extremamente profundas e complexas, ela atingiu um nível de simplicidade. Ela dizia que nada é mais elaborado do que o simples, né? Ela buscava essa simplicidade, porque ela queria se comunicar com as pessoas. Ela não queria ser uma coisa restrita só a determinadas pessoas que pudessem compreender o que ela estava dizendo. Ela queria falar com todo mundo, né? Ela até dizia, né, como é que um professor de literatura com teses e mais teses não consegue entender o GH? Ela recebeu isso numa carta, né? E uma menina de 18 anos é o seu livro preferido de cabeceira? Como é que ela, de 16, 18 anos, pode compreender melhor do que ele, que tem tantas teses de mestrado sobre a literatura? Porque a menina não questiona, ela sente. Ela põe o sentir na frente. Não tenta analisar. Ela deixa aquelas palavras entrarem nela. Ela sente aquelas palavras. E elas têm eco. As palavras têm um poder imenso dentro de nós. Clarice sabe disso, sabia disso. E usava isso muitíssimo bem. Sim. E é um mergulho no feminino, não é, Beth? Mergulhar em Clarice como você mergulhou é mergulhar no feminino de uma forma muito profunda. E é isso que ela faz com a gente, não é? Ela usa muito, assim, são características muito femininas, a intuição, né? A sutileza, o subjetivo, né? A delicadeza, são características femininas, por isso tanto, mas que não são só as mulheres que têm, né? Todo ser humano tem. Mas ela conseguia desenvolver isso de uma maneira muito bela, singela, forte, contundente muitas vezes, incômoda muitas vezes. Sim. GH é um livro incômodo, né? Para onde ela vai, até onde ela vai. A própria Clarice foi incomodada quando ela percebeu que ela ia comer a barata. Ela narra isso, né? Aquilo foi... Ela não conseguiu dormir, ela ficou
transtornada por aquilo, mexida por aquilo, mas ela não pôde fugir daquilo. Essa era a necessidade. E a Rosemarie Muraro, que foi amiga de Clarice há muito tempo, falava isso, né? Que ela assistiu o espetáculo, eu tive a chance de me aproximar dela. Aliás, a Clarice me apresentou, me deu a chance de conhecer pessoas maravilhosas através dela, né? E ela falava isso, não, nós ficávamos semanas em cima de uma frase, pensando aquela frase. E aí eu conversando, um poder místico da Clarice, né? Ela fala, o GH é a obra mais mística da Clarice. E a atitude mais mística de todas é ela comer a barata. Olha que coisa forte. Porque quando ela come a barata, ela aceita tudo, até a coisa mais asquerosa que você poderia sentir. E ela morria de medo de barata, a Clarice. Então, assim, foi a atitude mais desprendida dela mesma, mais transcendente, talvez, a ela mesma, aceitar que aquilo ali também era ela. Né? Esse conceito de que ela está no todo, né? Como Deus está em tudo, ela também se sentia assim e conseguiu traduzir numa obra maravilhosa, que é a Paixão segundo GH. Né? Tem gente que fala que GH é gênero humano, pode ser que sim. Né? Ela também deixa essa abertura. Ela era muito esperta com isso. Ela deixava enigmas. É a história dos 70% que a gente estava falando, da página em branco. Exatamente. Ela deixa na sua literatura para que você complemente os outros 30%, como você acha. E é o que é. Não existe certo e errado. A arte não se explica, se sente. Essa é a beleza da obra de Clarice Lispector. Então, assim, poder vivenciar isso todas as noites, cada hora com um público diferente, num palco diferente, era transformador. E eu não tenho palavras para agradecer essa experiência na minha vida. Só muita gratidão. Tanta gente aqui assistindo, tanta gente ouvindo a gente. E a Rosane escreveu uma frase que eu tinha até separado. Ela fala, cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Sim. Não sabe qual é o defeito que sustenta o nosso é de uma inteligência, de uma autoironia muito especial, né? Incrível, porque pouca gente fala, por exemplo, do humor na Clarice. A Clarice era muito engraçada em muitos momentos, né? Eu botei o quarto personagem que eu esqueci de falar, que é a mulher do conto Perdoando Deus, para isso, para mostrar o humor na Clarice Lispector. E só quem... Humor pede inteligência, não tem como você ter humor se você não é inteligente. Se você não entende a piada, ela não tem graça, né? E tinha esse humor de quem ri de si próprio, né? Então, um humor muito inteligente, de alto nível. E eu acho ótimo. Essa é uma frase bem morada dela. Ninguém sabe qual é o defeito que segura a estrutura toda, né? E acho maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. E esse conto Perdoando Deus é incrível, é incrível. Estava relendo ele outro dia. Ela vai de Deus ao rato num passeio por Copacabana, e ele maravilhoso. E no espetáculo tinha um monólogo, eu fazia esse era um monólogo, na verdade, né? Eu condensei e fazia esse conto, e era muito engraçado, porque ela começava falando que tudo é maravilhoso, aquela virou rato, ela fica com uma raiva de Deus. É maravilhoso. Ai, maravilhoso. Gente, Daniel, lá venho eu, de novo, como todo sábado, te dar aquela notícia ruim dos sábados, e já a gente completa o nosso ciclo da tarde de hoje. Então, eu vou passar a bola para vocês, Daniel, Adolfo, para vocês trocarem as suas considerações finais com Beth. E Beth poder finalizar com um pouquinho de Clarice para a gente. Cada sábado a nossa hora fica mais curta, né? Porque a gente vai entrando num transe literário, e com a Beth, especialmente, a nossa estrela, né? Tivemos a nossa hora da estrela rapidíssima, né? Porque quando a gente deu pela gente, já tinha acabado, 55 minutos de pura alegria, puro êxtase mesmo de literatura e de sentimento, que é uma atriz como a Beth, com tanta experiência, com um legado, né, familiar, de tanta sabedoria, de tanta sensibilidade.
A gente aqui, eu estou aqui realmente encantado com o que eu vi e lamentando a rapidez da nossa hora. A nossa hora tem só 60 minutos, a gente não consegue esticar essa hora, né? Eu queria lembrar só, Renata, a gente pedir para os nossos amigos que estão nos vendo para se tornarem, como é que chama, associados ao canal, o canal das Artes, para a gente poder expandir essa nossa sim, hora. No YouTube, né? Depois isso fica gravado no YouTube e a gente então pode eternizar essa nossa hora da estrela para todo mundo que não pôde estar aqui, né? Isso é importante. Obrigado, Sim. Beth, adorei essa nossa conversa e, enfim, que a gente renove isso aqui mais vezes. Obrigado. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Falar de Clarice é sempre uma oportunidade maravilhosa, ainda mais no centenário de Clarice. Merece todas as homenagens do mundo. Uma autora que nos transforma a cada leitura. Isso é muito especial. Nós temos que ter muita gratidão de estar tão próximas a nós, né? Nós, brasileiros, temos a chance de conhecer uma autora que escreve, né? Fala do nosso Brasil, fala de Recife, de Olinda, do Rio de Janeiro, das nossas ruas, das nossas praias, das nossas gentes, né? Do nosso saber. Então, eu estou muito feliz de participar, eu estou muito feliz de poder me dedicar à arte que eu tanto amo, através desse sentimento do amor, que é o sentimento mais transformador que tem. E Clarice nos ensina a falar sobre isso de uma forma magistral, né? A palavra é meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. Não sei por que foi essa que eu segui. Talvez porque para as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever, o aprendizado é a própria vida, se vivendo em nós e ao redor de nós. É isso, a vida. É o grande livro que temos que aprender a ler e escrever cotidianamente. Então, que ela nos ensine a perceber, a adentrar a sensibilidade, a sutileza, o mistério da existência cotidianamente, para que sejamos cada vez melhores em todos os sentidos da nossa vida. E a arte é esse grande instrumento da nossa transformação. Muito bom. Gente, dá até falta de ar. Adolfo, querido. Linda aqui, pô. Já fiquei aqui emocionado. Eu digo o seguinte, cada live literária, eu moro perto da livraria Travessa. E aí eu já saio aqui, termina a live, eu já vou na Travessa e compro um livro. Mas eu queria ainda, depois dessa interpretação linda da Beth, primeiro agradecer muito pelo teu carinho de estar aqui conosco. Realmente, a energia que você passa, não só como pessoa, como artista, mas também falando da obra, o amor, como você conta aqui um pouco da história e da obra da Clarice, nos emociona e ver o quanto você se dedicou a essa obra. Mas eu queria que a gente é acompanhado sempre na nossa live por muitos professores da rede. A cultura gere 11 bibliotecas, onde a Renata, que está hoje como nossa mediadora, é a nossa gerente de livro e leitura, então ela que coordena essas bibliotecas. A nossa rede de ensino é a maior rede do município do Rio, a maior rede da América Latina, são 1.540 escolas, 650 mil alunos, quase 60 mil profissionais, entre professores, auxiliares, etc. Os que estão nos acompanhando, o que você sugere para quem quer começar a conhecer da obra da Clarice? E segundo, é uma regra aqui na nossa live, quando a conversa fica muito boa, como foi hoje, da gente fazer depois o convite para, na Cidade das Artes, você levar Clarice no pós-pandemia, né, para a Cidade das Artes, e a gente, enfim, não só ter a oportunidade, quem sabe, reunir os nossos professores, as nossas gerentes de biblioteca, para você falar um pouco da obra da Clarice, mas também levar para o nosso público. A Cidade das Artes está programando para o final do ano um grande evento literário, né, no pós-pandemia, que vão acontecer atividades via live, via online, mas também algumas
presenciais, as bibliotecas já estão sendo autorizadas para sua reabertura. Então, queremos já te fazer esse convite para você levar uma das tuas peças lá para a Cidade das Artes. Então, o que você sugere para os nossos professores, gestores de biblioteca, nossas queridas bibliotecárias, que fazem um trabalho lindo e de muito amor pela educação, pela cultura, né, pela nossa cidade, pelas nossas crianças que estão ali se formando? O que você sugere para quem quer conhecer a obra e te fazer esse convite que a gente não podia deixar de fazer aqui? Agradeço muito o convite, com o maior prazer. A Cidade das Artes tem teatros maravilhosos. Será um maior prazer fazer Clarice nesse espaço lindo de arte. Eu acho que a minha sugestão para começar a ler Clarice, quem nunca lê Clarice, é bom começar com os contos, né? O Álbum de Família é um livro maravilhoso. Álbum de Família, tem a Legião Estrangeira, eu tenho vários livros de Clarice que são maravilhosos, e os contos têm a densidade da Clarice, a sutileza da Clarice, de formas mais rápidas. Então, é uma forma de você entrar no universo da Clarice através dos seus contos. Hoje em dia tem aquele livro, Todos os Contos de Clarice também, se você puder comprar, melhor ainda, porque você vai adentrar com certeza no universo de Clarice Lispector e vai se apaixonar, sim, eu tenho certeza. E aí sim conhecer melhor os seus romances, né, que é Pé do Coração Selvagem, O Aprendizagem Livre dos Prazeres, A Paixão Segundo GH, Água Viva, Um Sopro de Vida, são livros maravilhosos. Mas eu recomendo a quem nunca leu Clarice começar com os contos, que você vai se apaixonar com certeza e não vai querer parar nunca mais. É verdade. E ainda tem aquela linda biografia do Benjamin Moser, fez dela. Sim, nossa, que eu li assim, num único fôlego. É maravilhoso. É um bom lugar também, né, Beth, para conhecer Clarice. Tem várias maravilhosas de Clarice, da Nádia Batella Gottlieb, tem a da Teresa Monteiro, Eu Sou Uma Pergunta. Tem um livro lindo de pesquisa que eu também li, que me ajudou muito no processo de Clarice, foi Era Uma Vez Eu, também um livro lindo, maravilhoso, da Alicia Manzo, de análise da vida e obra da Clarice, que estão todos maravilhosos. Clarice é uma fonte infindável de pesquisa. Não é à toa que é a escritora brasileira com mais teses pelo mundo. Inteiro, que mistérios tem Clarice. Gente, muito obrigada, Beth Goulart, por estar conosco nessa conexão literária, secretário de Cultura, Adolfo Conder, Daniel Homem de Carvalho. Eu digo que todo sábado é uma aula, assim, estar com ele nessas nossas trocas. Muito obrigada. Eu vou trazer de volta o nosso querido Gui, para ele poder fechar a nossa live e a gente terminar aqui com esse suspiro, porque você, Beth, certamente deixou, eu falo, acho que por todos nós, um pouco dessa falta de ar que a Clarice proporciona, especialmente no nosso mergulho feminino. Muito obrigada. Gui? Eu que agradeço. Certamente, eu também agradeço. Gostaria também de pedir desculpas em nome do Diego. O celular dele acabou tendo um probleminha, travou. E reforço... Diego foi comigo lá, Gui. O Diego foi comigo na reabertura lá do museu. Acho que ele não conseguiu, não deu tempo dele chegar em casa. Eu ainda consegui. Sim. Então a gente estava lá na reabertura. E reforço também o convite da Cidade das Artes para que você, Beth, se apresente aqui conosco. Né? Nós estamos com um projeto agora também com as apresentações teatrais nos palcos da Cidade das Artes, sendo transmitidas online para o Brasil todo. Né? Então, a gente consegue alcançar um público aí até de 500 mil de pessoas ao mesmo tempo. Reforço esse convite. Também o convite que o Daniel Homem fez, para que todos se inscrevam no nosso canal do YouTube e acompanhem as nossas lives e toda a nossa programação cultural. Muito obrigado e até o próximo final de semana. Tchau, pessoal. Beijo, Beth. Obrigado. Beijo, gente. Obrigada.